Me perguntaram a respeito do caso que ficou conhecido como o pastor de Calcinha, bispo de Calcinha, e alguns perguntando de uma maneira séria e chocados, outros de uma maneira assim, zombando e tentando de alguma maneira gerar meme. Nós corremos esse risco de, em situação de dores e sofrimento de alguém ou de família, às vezes o caso é tão chocante, tão inesperado, que nós olhamos para um lado e para o outro e não sabemos como nos comportar e às vezes rimos, brincamos com a situação. Mas sabe, vem cá, eu vou falar a minha opinião aqui nesse vídeo, porque assim servirá para os meus amigos, pessoas próximas e também para outras pessoas refletirem nesse sentido. É uma situação que não é só uma questão de alguém que precisa de ajuda no sentido de terapia, psicanálise, é algo também que tem a ver com a espiritualidade, entre outras coisas. E sobre a minha opinião e a sua opinião, nós precisamos ponderar. E na minha opinião eu digo o seguinte, nós precisamos olhar com um olhar de misericórdia. E por mais que às vezes a gente seja tentado a deixar de lado ou brincar com isso, lembremos que se for olhar para a sua vida e para a minha vida, os pecados que estão ocultos da minha e da sua vida, não escaparia ninguém. Imagine se os pecados, os erros, as coisas vergonhosas da minha e da sua vida, colocasse como que num telão para todos verem como está acontecendo com ele e sendo compartilhado em massa nas redes sociais. Me diz uma coisa, tu escaparia? Ninguém escaparia, se for honesto, se a pessoa for sincera, se não quiser usar uma máscara de hipócrita religioso. Se tu, eu e todos que participam de um segmento conhecido como religioso, católicos, evangélico, qualquer outro, que às vezes empina o nariz e quer dar uma de melhor do que os outros, a gente é mais santo, a gente é melhor, nós não somos como esses aí. São os piores, segundo o que Jesus disse em Mateus 23. É a pior raça que existe, chamado de raça de víbora, sepulcro caiado. 7 condenações só em Mateus 23, dizendo, ai de vós, que considera melhor do que os outros. Vem cá. Sabia que se fosse colocar a justiça de Deus sobre a minha e a sua vida e de todos esses líderes, as pessoas que tu conhece que querem dar de mais santas, de melhores, não escaparia nem a cinza. Um monte de lixo. Sobraria apenas pó. Tóxico. Sabe o que é que me cobre e te cobre? É o favor de Deus. É o que Cristo fez no Calvário. Prestou atenção? Então devemos olhar para situações como essa com misericórdia, graça e favor. Porque amanhã ou depois nós precisamos, ou alguém nosso, pode precisar disso. Lembre-se, observe, só vou falar de uma lista que tem em Apocalipse, devido ao tempo. Tem uma lista em Apocalipse dizendo, ficarão de fora. Examina lá e olha naquela lista se tu escapa. E pare e pense assim, olhando para todos os lados, se tu conhece uma pessoa aqui da raça humana que escapa daquela lista. Ficarão de fora e lá vai listando. Quem faz isso, aquilo, tal. Pegue aquela lista e compare com os 10 mandamentos que está lá no Pentateuco. Ninguém escapará. Ninguém. A única coisa que nos cobre é a graça, o favor de Deus. E se não fossem as misericórdias do Criador, nós seríamos consumidos. Pegou a visão? Então vamos mudar o comportamento nessa e outras questões, porque é algo muito sério. Ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos, a não ser o Messias, Cristo Jesus. Ninguém consegue cumprir aquela lista de Apocalipse, a não ser Ele, mais ninguém. Ai de ti, ai de mim, sem o favor do Criador. Pegou a visão? Vamos mudar isso, começando de nós, e a maneira que a gente age com o nosso próximo. Não adianta ser da melhor instituição ou maior e parecer
santo, uma pessoa boazinha, mudar a fala e só aparência, isso é só casca. Ele contempla tudo e todos, em todo o tempo. Ele sabe o que está escondido no mais íntimo. Algo de suma importância também para mim e para a sua vida é lembrarmos que essa fala não justifica o meu pecado, o seu ou o dele. Não justifica vivermos de qualquer jeito ou não cuidar para que não caia, porque a orientação do livro sagrado, do livro do nosso Criador, da palavra inerrante é: quem está de pé, cuide-se para que não caia. Cuidado com o levar de qualquer jeito não é justificativa. Todos nós devemos procurar aprender sempre e lutar o máximo para não errar, mas se errar, que somos sujeitos, aprender com a lição e com fé em nosso Criador, nunca mais o mesmo erro. Pegou a visão? Um abraço.